falar da língua num dia, da boca no outro, que dá a mesma coisa. Falei, Jesus. Porque o princípio de tudo está em vigiar, depois orar. Porque as pessoas falam, sou mulher de oração, mas não vigia. Tem que vigiar primeiro para depois orar. Vigiar onde olha, o que ouve, o que fala, o que pensa, o que sente. Primeiro a gente vigia, depois a gente ora. Porque se você não vigia e só ora, você invalida a sua oração, porque deixou o mal entrar. Amém? Provérbios 18, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá no seu fruto. Amém? Amém. Olha que interessante. Cada um de nós, cada um, vai se alimentar das suas próprias palavras. Quando você fala, você se ouve. Você é o primeiro a se ouvir. Você sabia disso? Se você tampar o seu ouvido, você não ouve a voz de ninguém. Mas se você tampar o seu ouvido e falar, você se ouve. Você é o primeiro a se ouvir. Então tudo que você lança de palavra é você que se retroalimenta. Vem para você mesmo. Tudo que você falar vem para você. E olha que engraçado. A palavra é como uma flecha lançada. Ela não volta. Você falou, está falado. Está falado. Ainda que você peça perdão, ainda que você peça desculpa, ainda que você fale assim, me perdoa, eu não gostaria de ter falado isso, mas você falou. E a boca só fala do que o coração? Isso. Olha que interessante. Então você só fala aquilo que o seu coração está cheio. Mas para o coração encher, primeiro você ouve alguma coisa. Essa coisa vem para a mente e depois você enche o coração. E quando a boca fala, você já está todo contaminado. Poxa. Então a boca é a única porta de saída. Porque o olho é uma entrada do mal. O ouvido é uma entrada do mal. A mente é um armazenamento da entrada do mal, do olho e do ouvido. E o coração também é um armazenamento. Mas tudo isso, se entrar, você pode não deixar sair. Matar com eles lá dentro. Acabar antes de lançar uma palavra ruim. Antes de devolver tudo aquilo que entrou e sujou você. Você pode acabar com isso dentro. Porque pensar não é pecado. Sentir não é pecado. É pecado quando você está numa atitude. Uma palavra. Porque Jesus disse, eu disse aqui ontem, o que contamina o homem não é o que entra, é o que isso só sai pela boca. Só sai pela boca. Então ainda que eu tenha ouvido algo que ficou dentro de mim, no meu coração aqui, doendo, na minha mente uma guerra, eu posso lutar essa guerra dentro de mim, sem externar ela, o diabo me vencer. Eu posso entrar em tentação, mas eu não vou cair em tentação. A tentação está aqui e aqui, mas aqui fora eu não caio. Eu vou ficar firme. Ninguém está livre da tentação, mas cair é você que escolhe. Você que escolhe. As palavras, elas são sementes, como a parábola do semeador. São sementes. A palavra de Deus é uma semente. Mas tem a terra, o ouvido, que ouve, e uma boa terra ou uma terra ruim, que é a mente e o coração. Tem gente que não dá ouvido a palavra nenhuma. Coração de pedra, duro, ruim. Tem gente que dá ouvido aqui, da porta de vidro para fora, acabou, jogou a semente fora. E tem gente que dá ouvido e dá até o fruto. Mas quando ela dá o fruto, que fala que é o fruto que caiu nos espinhos, quando ele está abençoado, ele acha assim, agora eu vou curtir minha vida, agora eu vou, esquece de Deus. Mas tem também aquele que dá ouvido à boa semente da palavra de Deus,
esse dá muito fruto. Esse dá fruto na terra e no céu. Então as palavras são sementes. As palavras dos outros também são semente aos nossos ouvidos. Por isso que nós temos que ter cuidado o que nós damos ouvido. Porque vai entrar uma semente em nós também. Essa semente pode ser de Deus ou do diabo. A Fabi falou aqui algo sobre Jó, se eu não me engano. Foi isso, né? Eu falei, tá de Deus. Porque nas nossas conversas diárias, ainda que o pastor não está lá, o obreiro não está lá, mas Deus está lá e o diabo também. E essas conversas, ainda que sejam íntimas, Deus está ouvindo, Deus está lá presente. E essas conversas demonstram o que está dentro de você. Eu sei quando uma pessoa está bem ou não espiritualmente, eu preciso de 1 ou 2 minutos com ela. Eu fecho a minha boca e deixo ela falar. Acabou. Eu não preciso mais de 1 minuto para identificar o que está dentro dela, porque a boca fala do coração. Eu vou saber como ela está espiritualmente. Só eu deixar ela falar. Eu pergunto como você está e deixa. Sei como ela está, sei o que está dentro, sei tudo. Pelas palavras que revelam os pensamentos e os sentimentos. Só que eu vou dizer uma coisa. O diabo ouve tudo. Deus também. E o diabo vai diante do Senhor acusar a nossa alma das palavras que nós falamos. E nós vamos ter que dar conta de toda palavra ociosa, disse o Senhor Jesus, para nos justificar ou para nos condenar. Que é palavra ociosa? Palavras vãs, palavras sem edificação nenhuma, palavra de abobrinhas, palavras sem fundamento, que não é para edificação. Essas palavras, é essa que o diabo acusa. Então nós temos que dar conta de cada palavra, em cada conversa íntima. Porque público, ninguém fala muita coisa, né? Mas murmurar, ninguém vai murmurar em público, mas em casa, na intimidade, no primeiro momento da intimidade comigo, um caminhão de murmuração, eu falo misericórdia. Eu falo misericórdia. Meu pai, eu tenho isso, nada dá certo, lá, eu estou na fé, mas as coisas, você está na fé murmurando, que fé é essa? Não tem essa fé do diabo. Fico pensando dentro de que fé é essa? Eu falo, confia em Deus, entrega seus caminhos ao Senhor, Deus vai fazer. Vai fazer quando? Eu falo, no tempo dele, você pode desconfiar e esperar. E a pessoa continua. Eu falo, meu Deus, quase que eu falo, o murmurador vai morrer no deserto. Aí não, eu dou uma palavra de fé para ela. Levanta, creia. Entendeu? Porque se murmurar, você vai voltar para trás. Eu preciso que você creia, você tenha fé. Eu preciso que você confie em Deus, porque quem confia em Deus não se entrega às ansiedades da vida. Quem confia em Deus, ele continua prosseguindo, vendo ou não, porque ele está crendo. Eu preciso que creia. E as tuas palavras vão dizer se você tem fé ou não. As tuas palavras vão me dizer se você está caído ou se você está de pé. São pelas palavras. Eu vou dizer algo mais. As palavras nos aprisionam. Porque aquilo que eu falo, eu estou preso a ela. Eu me alimentei dela, eu ouvi, estou presa a ela. E é por isso que eu falo, tenha palavras boas. Hoje, uma pessoa acaba de questionar de manhã com a oração do bom dia. Ela me remandou e escreveu o que aconteceu. O ânimo e a força que ela criou, porque ela tinha desistido de tudo. E aquilo fez ela levantar e retomar a vida dela e cuidar da família e da saúde, de tudo, agradecendo. Porque qual é a coisa que eu peço na oração do bom dia? Quem é que ouve? Além de mim, que eu ouço também. Eu creio, Senhor, meu dia será uma. Quando não, eu posso todas as coisas naquele. Isso. Às vezes eu mando pôr só eu creio. Eu não mando pular. Assim, estou desanimado, estou caído, não vou conseguir, meu dia vai ser péssimo. Eu não mando vocês por nada disso. Eu ligo com vocês na terra e no céu a vitória.
também liga a vitória, não é isso? Por quê? Porque eu quero que você comece bem, comece com palavras boas, profetizando, que essa fé amarre em vocês, que essa fé abençoe o seu dia, que você profetize como vai ser e se amarre naquela palavra, para que todo mundo coopere para o seu bem, para você profetizar e Deus realizar na sua vida. Isso é real, é real, é real, porque aquilo que tinha para dar errado começa a dar certo. Começa a dar certo na sua vida. Começa dando certo dentro de você. Depois porque você ouve a semente que eu lanço. Depois você vai com a tua palavra e lança também. Agora só falta Deus operar. Esse é mais fácil. Primeiro já lancei a semente. Você deu crescimento, profetizou. Agora é só a parte de Deus que já está pronta. Porque Deus é bom. Ele não tem nada ruim para dar. E assim deve ser todos os dias da sua vida. Você tem que profetizar. Hoje meu dia vai ser uma bênção. Eu vou ter boas notícias. Todo mundo vai cooperar para o meu bem. Hoje Deus é comigo. Deus está comigo. Aquilo são palavras que fazem parte da minha vida pela manhã. No dia mau, sabe o que eu falo? Hoje eu vou colocar um sorriso no rosto. Hoje vai dar tudo certo. Deus, hoje o Senhor não me deixa não, que hoje eu estou terrível. Me ajuda, vamos lá. Senta aqui no carro comigo. Vem comigo. Me ajude a fazer para o outro que eu gostaria que fizesse comigo. Para eu não ser mal educado com ninguém, para eu não ser grosso com ninguém, para eu não lançar uma palavra como flechada e destruir a vida de ninguém, para eu não me destruir nesse dia, porque tudo que eu falo é uma semente para mim. Então é necessário que eu vigie as minhas palavras. Então eu começo vigiando as minhas palavras, pedindo ajuda a Deus como Davi. Põe um guarda na minha boca, para eu não pecar contra ti hoje, Senhor. Começo por mim. Começo por mim. Eu começo dizendo essas coisas. Porque assim, quantos ouvidos você tem? Quantos bocas você tem? Por que ouve tão pouco e fala tanto? Ai, parece uma da cobra. Não é que fala assim? Fala pelos cotovelos, porque os cotovelos é luz. Não é assim que fala? Seja sempre pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque quem fala demais, peca demais, arruma briga demais, se ira demais. Fala de menos, ouve um pouquinho mais. Está tudo na palavra. Tudo na palavra. E eu sempre falo, quem fala demais arruma encrenca demais. Quem fala demais, o povo fala que dá bom dia para o cavalo, né? Você arruma duas coisas. Uma, as pessoas fugem de você. Por quê? Porque diálogo entre duas pessoas, não uma só falando, não outra só ouvindo. Tem que ter equilíbrio, tudo tem que ter equilíbrio. As nossas palavras têm que ser temperadas com sal, não pode ser pesada demais, um monte de palavras, derrubar um caminhão. Aí virou uma conteúdo de palavras que você só joga atirando. Já a pessoa não está morre. Tanto você fala. Está falando sério? Deu um caminhão de murmuração em alguém. Ela vai sair assim, da sua presença. Aí ela sai orando. Está repreendido em nome de Jesus. Sai daqui. Que peso, hein? Que caminhão de problema. Aí se ela tem uma coisa para falar, ela só fala assim, né? Depois de receber tanta coisa. Deus é com a senhora. Deus é contigo. Não se preocupe não. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus vai resolver. Não se preocupe não. Vai dar certo. Não se preocupe não. Por quê? Porque a gente só pode dar o que a gente tem. Então quem tem Deus fala, Deus é contigo. Por quê? Porque eu estou dando aquilo que eu tenho. Ué, você tem que ter palavra boa para a sua vida. Não murmurar. Gente, como é chato ficar perto de alguém murmurador. O pior, alguém que fala da vida dos outros. Lembra que Deus e o diabo estão lá. O diabo para acusar e Deus para permitir que o diabo toque, porque tem uma porta aberta. Tá falando mal, vai falar mal de alguém para mim? Eu falo, vamos orar. Vai estar precisando de ajuda. Vou livrar uma dela do inferno, vamos orar.
Quer orar comigo? Você quer orar na sua casa? Então, eu queria falar de você, eu não quero falar do fulano. Fulano não está aqui não. E se insistir, eu abro a portinha das minhas salinhas e faço o quê? Insiste não. Porque a primeira eu desconverso. A segunda eu falo, vamos orar com fulano. E a terceira eu te convido a sair. Porque eu estou cuidando de você. Fulano não está aqui não. E quem me conhece sabe. Fulano não está aqui. Eu quero cuidar de você, da sua vida. Do fulano eu não quero não. Mas fulano vai se grande. E a pessoa já vem passando mal. Estressada, com raiva. E eu só oro. Pessoa. E agora, vamos cuidar de você? Quando eu tenho mais intimidade, eu falo, não quero nem ouvir. Porque já está contaminado, não vem me contaminar não, coisa do cão. Sai daqui, Satanás. Fala de jeito. Vem me contaminar não. Por favor. Eu não quero ouvir. Não tenha parte com quem não é da fé. Porque você vai se sujar. As nossas palavras é o termômetro da nossa fé. Então, às vezes, nossa fé está em alta, às vezes, a nossa fé está embaixo. Então, é necessário medir suas palavras todos os dias, em todo tempo, em todo momento. Quando você fala da vida dos outros, quando você xinga, quando você maldiz, você está convidando o inferno para entrar na sua vida. Não é da vida de quem você está falando, é na sua. Porque o diabo está ao nosso derredor, procurando uma brechinha desse tamanho para tragar uma vida. Ele está procurando uma palavra para destruir a vida. Então é necessário vigiar. É necessário não só a nossa palavra, mas o que a gente vai ouvir. Porque ouvir é uma etapa, falar é a etapa seguinte. É a etapa seguinte. E não adianta a gente falar que é cristão e quando abrir a boca não tem cristão não. Tem problemão, tem resmungão, tem chatão, tem fofoqueiro. Eu teria vergonha de alguém que fala da vida dos outros falar que é cristão. Eu imaginaria, Jesus não faria isso. Jesus não está aqui. Jesus não sentaria nessa mesa. Não, eu já ouvi assim, não, pastora. Jesus sentava com os pecadores. Eu falei, mas ele não pecava. Ele não dava ouvido para o pecado. Ele não compartilhava. Ele convertia. Ele sentava e ganhava alma. Ganhou quantas almas para sentar na rodinha? Nenhuma. Eu falei, nenhuma? Quer dizer, perdeu a sua. Meus amados, vigie. Vigie. É a tua alma. É a minha alma. É a única coisa que o diabo se interessa. Ele não se interessa pelo seu dinheiro, pela sua condição, por nada. Só pela tua alma. Só para destruir aquilo que tu ama, para te ver sofrer. Só te sofrer. E o final arrastar para o inferno. Então tudo que ele quer é que você erre. Então vigia para onde você olha, o que você tem ouvido, o que você tem sentido, o que você tem pensado. Se arrependa enquanto tem tempo. Vigia as palavras. E às vezes é tão inocentezinho, porque assim, às vezes a gente não vigia uma coisinha pequena, depois se torna um hábito. Depois está tão grande, você nem sente mais o temor de Deus. Não vigia nos pequenos, daqui a pouco está no grande, daqui a pouco nem sente, acha que é normal. Não tem nada normal. Não é normal falar da vida de ninguém. Não é normal ouvir falar da vida dos outros. Não é normal lançar palavras de maldade, de ruindade contra as pessoas, principalmente contra os nossos ou contra você mesmo. Isso não é normal. Nós temos que ter palavras boas. Vou dizer mais uma coisa. É necessário conhecer a palavra de Deus. Porque tudo que eu oro, ou eu aconselho, ou eu falo, está aqui na palavra de Deus. Porque a palavra boa é a palavra de Deus. Fora ela,
são opiniões, contendas de palavras, falatórios, às vezes profanos, heréticos, só na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é pura, ela não tem maldade. Então que as nossas palavras também sejam puras, para edificação, que sejam palavras de verdade, que sejam palavras que não vai danificar ninguém, sejam palavras que o Senhor Jesus falaria conosco. É dessa forma que é para vigiar. O que passar disso, eu acredito que não seja de Deus. E sempre na sua palavra, sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Ou é, ou não é. O meio termo não existe. Não existe. É sim, sim, o não, não. Porque o que passa disso é procedência do diabo. A gente tem que ser uma palavra só, uma cara só. Aqui na igreja, na casa da Zenilda, lá na casa do seu Antônio, lá na minha casa, lá no meu trabalho. Eu tenho que ter a mesma palavra e a mesma cara. Uma só. Porque é essa cara que vai para o céu. Se não, 2 caras, 3 caras, é o diabo. Nós temos que tirar esses hábitos ruins da nossa vida. E quem tem esse hábito ruim, não tem que estar conversando com você. Quem tem esses hábitos ruins, não tem que sentar na mesa junto com você. Não tem que ter intimidade com você. Se aparte dessas coisas. Cuida da tua alma. Porque aquele que fala muito, ele não conserva a sua alma. E pelo contrário, seus lábios o levam à destruição. Provérbios fala isso. Não leve a tua alma para a destruição. Muda a tua história. Se não tiver que falar, não fala nada não. Se não tiver como ajudar, ore. Ore. Já falou uma vez, 2? Fala mais não, tá tudo certo. Mas não compartilhe. Desse tamaninho, não deixe. Na minha casa, no meu convívio, até as brincadeiras de mentirinha, eu falo, mentira não é de Deus, mas nem de brincadeira. Faz isso não. Não faz isso não. Ô mãe, né, eu falo, quem casa mais meus filhos, né? Ô mãe, isso é um meme, ou isso é o sei lá o quê. Eu falei, faz isso não. Faz não. Por quê? Porque eu acredito em tudo que me falam. Eu acredito em tudo que me falam. Porque eu não tenho a malícia, nem os maus olhos, nem a maldade do que os outros falam. E eu quero me conservar assim, com as palavras puras e com a minha mente, os meus olhos puros e o coração. Até o dia que Jesus voltar, até o dia que eu subir. Eu não vou admitir que ninguém contamine. Então não se contamine não. Porque os contaminados não irão entrar no reino dos céus. E se você faz alguma coisa errada, lute. Porque quando eu falo lute, é uma guerra. É uma coisinha desse tamanho que tu pratica. E é uma guerra para afastar, uma guerra para parar de falar, é uma guerra para não se contaminar. E a guerra é aqui, porque eu tenho que pensar em todo o tempo. Estou fazendo certo, estou fazendo errado. Será que Jesus está comigo ou Jesus está semigo? Será que eu estou agradando a Jesus ou não estou agradando? Será que Jesus estaria aqui comigo agora ou não? Será que ele ouviria isso, ele falaria isso? Então nós temos que pensar. Porque se Jesus não falaria, não tem que estar na sua boca. Se Jesus não estaria com você, não faz. Porque se ele voltar, tu fica. Tu fica. Pelas tuas palavras serás condenado. Então é necessário vigiar tudo. Tudo. Por isso que o máximo possível eu tento me separar. Por quê? Porque se para mim é difícil, com muitos falando, fica mais difícil ainda. Amém? Amém. Fique de pé. Aplauda o Senhor.